Fala, pais instruídos! Estamos no ar com mais um episódio do Pod Pais. Pais instruídos e filhos fortalecidos. Se você está aqui, mostra que você é diferenciado, porque aqui nesse podcast tem pauta para toda a família. Excepcionalmente hoje, estamos com esse episódio na quarta-feira, mas sempre temos um encontro marcado todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui no YouTube. E também você pode ouvir esse podcast na sua plataforma preferida. Então não tem desculpa. Você pode estar malhando, levando o seu filho para a escola, estudando, fazendo a comida aí da família, ouvindo o Pod Pais. Aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos episódios e compartilhe para a gente levar conhecimento para toda a família. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Pais. Coloca aí o seu nome, de onde você está falando, se você é pai, mãe ou responsável de algum dos nossos alunos do Clube de Exatas, se você está aqui pela primeira vez, se você está esperando ansiosamente pelo nosso convidado de hoje, conta aí pra gente. Aproveita esse momento para colocar também sua dúvida sobre esse tema que é de alta relevância e, mais uma vez, nos ajude a levar conhecimento para toda a família, a pais e mães serem instruídos para fortalecerem os seus filhos. Posso contar com vocês? Maravilha! Eu tenho certeza, inclusive, que você, pai ou mãe que está aí nos assistindo, que vai ouvir esse episódio depois, pode ter se deparado em algum momento da sua vida com uma situação inesperada. O seu filho frustrado por alguma situação, birras do filho ou até mesmo um silêncio. Qual dessas situações você já passou? Pode ser comum para você e para outros pais não. Ou, de repente, alguma reação inesperada do seu filho, algo que não é comum. E essa atitude, essa reação te deixou preocupado, estressado, a ter que ensinar o filho ao chegar do trabalho, depois de tantas demandas de reuniões e reuniões. O que fazer? Não tenho paciência. Nossa, será que é só você que vive isso? Quantos pais e mães vivem no seu dia a dia situações como essa? A verdade é que educar não é apenas dizer o que é certo ou errado, mas também cuidar de si. É importante fazer aí uma autoanálise, buscar pelo autoconhecimento e fazer gestões das emoções para depois educar o seu filho. Cuidar desse ser que não vem com bula. Você pode ter aí 2, 3 filhos ou mais, nenhum deles vai ser igual. Todo o processo, desde a gestação até o cuidar, todo o processo ali de fases infantil, ou seja, ele quando criança, depois adolescente, adulto, ninguém é igual a ninguém. E o interessante, você tem novos aprendizados a cada maternidade, a cada processo. Afinal, como esperar que nossos filhos se desenvolvam com equilíbrio, com autocontrole, com resiliência, com empatia? São tantas tendências, são tantos detalhes e comportamentos que a sociedade espera do outro e que muitas vezes nós, pais responsáveis, cobramos dos nossos filhos. Mas e nós? Será que a gente tem se olhado no espelho e refletido de fato se temos sido esse pai e essa mãe que a gente tanto deseja, se o que a gente cobra dos nossos filhos, do nosso, não só filhos, mas irmãos, sobrinhos, afilhados, de fato nós estamos refletindo isso neles? Será que a gente está inspirando? Será que a gente está perdendo o controle? Vamos falar sobre a gestão das emoções, mas hoje é um papo direto com você, pai, você, mãe, você responsável, tio, tia, padrinho, madrinha, vovô, vovó, todos aqueles que se sentem participantes desse processo do desenvolvimento da criança, do adolescente, que cuida do outro. Como você se olha, como você respeita os seus limites para poder ajudar no desenvolvimento dessa criança, desse ser que precisa tanto de você. E quem vai falar sobre esse assunto que é tão importante, sobre inteligência emocional para pais, ou seja, para papai e mamãe, para os responsáveis, para o adulto, seja um professor que esteja aí nos acompanhando, como se descobrir, como entender e cuidar da sua própria emoção, ou melhor, das suas emoções e transformar todo esse processo de educar que é tão lindo, que é tão transformador,
em algo tranquilo, suave, e em uma rotina maravilhosa, que não só essa criança, mas você vai se desenvolver, vai ter aí esse acolhimento e resultados positivos, e, sobretudo, equilíbrio e conexão. Eu acho que eu vou ficar com essas duas palavras, equilíbrio e conexão. Quem vai falar sobre essa conversa inspiradora de inteligência emocional para os pais é esse convidado que já é especial aqui do Clube de Exatas, do Pod Paz. Já fizemos várias ações juntos, inclusive alguns episódios. Quem nos acompanham desde o primeiro episódio aí já sabe que ele aqui tem cadeira cativa, não sei se a gente pode falar dessa forma, esse ditado popular, mas já tem cadeira aqui marcada, tá? No Pod Paz, é o nosso amigo, parceiro, esse profissional que nos inspira, Tadeu Ferretti. Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Paz, a mais uma conversa inspiradora, e eu tenho certeza que vai ser um momento de muita conexão e, sobretudo, equilíbrio, porque falar com você, essas duas palavras, de fato, elas conectam com o Tadeu. Mostra um pouco do perfil de Tadeu, uma pessoa equilibrada, tranquila, que nos traz paz e nos traz uma conexão de sucesso, de respeito e de acolhimento. Para quem não conhece Tadeu, ele é psicólogo, psicanalista, professor, ou seja, docente, já tem muito tempo aí trabalhando na área de educação, tem outros projetos dos quais ele participa, ele também é apresentador, trabalha há muitos anos com desenvolvimento de pessoas. Tadeu, seja bem-vindo, se apresente, fale um pouquinho mais sobre suas competências para quem não te conhece ainda. Muito obrigada. Obrigado a você, Ana. Obrigado a toda a família do podcast Pod Paz. É sempre uma honra estar aqui de novo com vocês. Estava ansioso, saudoso e sempre bom estar aqui para falar de temas educativos, temas relevantes e oportunos, né? Porque tem se falado tanto sobre inteligência emocional e cada vez mais se torna temas desconhecidos, assunto desconhecido, porque esse autoconhecimento ele é muito difícil, ele não é fácil. E é por isso que a gente está sempre se propondo a falar sobre ele para que a gente se conheça um pouco mais. Excelente. Mas quem é Tadeu Ferretti? Vamos pronunciar o nome dele. Então, Tadeu Ferretti é esse homem, esse profissional que está sempre em busca do conhecimento, está sempre em busca da valorização do ser humano, da pessoa humana e dos fundamentos da educação, da psicologia, sempre pautado no respeito, na cordialidade, na educação, na escuta ativa, na humanização, né? Então, seja criança, seja adolescente, adulto, idosos, eu estou sempre me propondo a estar nesse lugar de poder acompanhar, de poder desenvolver e de poder aprimorar cada vez mais os meus conhecimentos e o conhecimento do outro. E é por isso que eu estou aqui. Maravilha! Tadeu, a gente vem falando aqui sobre diversas pautas nas quais a gente propõe uma reflexão para os pais, uma orientação para que eles se sintam instruídos a fortalecerem os seus filhos. Então, sempre são dicas, insights nesse processo do educar. Mas, sobretudo, quem olha para esses pais, quem cuida. Então, eu costumo até comentar aqui nos nossos episódios que o Pod Paz ele também tem esse papel de não só trazer demandas que, sobretudo, traz mais responsabilidades para os pais, que é importante, até uma orientação para saber como eles podem estar educando seus filhos, mas, sobretudo, esse acolhimento. É um canal, é um lugar onde eles podem se sentir acolhidos, não só ouvindo sobre temáticas para ajudá-los nesse processo de ser pai e mãe, mas também olhando para si como um ser humano tão importante e que desempenha um papel tão desafiador. E, ao mesmo tempo, esse papel onde existe uma cobrança tão, ao mesmo tempo genuína, mas tão grande, tão intensa da sociedade e desse próprio pai e mãe. Então, eu costumo dizer que aqui a gente vai falar de pautas também para os pais. Então, dentro desse contexto, você já tem um tempo aqui conosco também, dialogando sobre várias temáticas. Como especialista, como uma pessoa que trabalha também com família, no desenvolvimento de pessoas, o que você pode nos trazer? A importância, o porquê de fato é importante esse pai, essa mãe, esse responsável entender as suas próprias emoções antes mesmo de educar essa criança. Qual a importância desse processo no fator emocional? É um tema muito assim, importante, porque já tem uma cobrança muito grande, como você diz, da sociedade.
E aí outros personagens, outros atores também acabam cobrando, né? A sociedade, a escola, a própria família, a própria criança. Mas, de forma muito importante e fundamental, a gente se cobra muito, os pais ou os cuidadores que estão aqui nos assistindo, acaba tendo uma autocobrança, uma responsabilidade, e que essa responsabilidade, muitas vezes, quando não acontece como eu gostaria, me colocando aqui como um papel de um pai, né? Como não acontece como eu gostaria com o meu filho, vem a frustração e depois vem a culpa, né? E aí é essa culpa que a gente precisa trabalhar para que isso não seja algo recorrente, porque assim, se eu me sinto culpado e o meu filho não atende aquilo que eu gostaria, o meu filho também se sente frustrado, ele também vai carregar uma culpa porque eu não fiz o que meu pai desejou, o que minha mãe desejava, ou quem cuida, né? Então é um tema muito importante para a gente conhecer, de fato, o peso dessa responsabilidade, mas sem esse sentimento de frustração e de culpa. E quando a gente fala de sentimento, é justamente o sentimento e as emoções. São coisas diferentes, sentimento e emoções. Então, sentimento a gente internaliza, a gente leva isso por muito tempo. Então, eu estou falando aqui com pais e cuidadores que estão nos assistindo, que muitas vezes traz um sentimento de culpa de anos. De uma criança, de um adolescente, de um adulto, onde ele se vê, ele se olha para aquele filho, para quem ele cuidou, e ele diz assim, nossa, mas ele não foi o que eu gostaria que ele fosse. Ou ele não se sente feliz porque eu não realizei, porque eu não fiz. Então, é preciso que a gente separe esses papéis, né, de pai, tio, tia, mãe, e a gente entenda que são duas vidas diferentes, são dois momentos diferentes. Se a gente fala que existe um momento curto entre um filho e outro, de 1 ano, de 2 anos, imagine a diferença de idade entre um pai, uma mãe e um filho. Então, se há uma diferença entre 1 ano e outro, imagine 10, 20, 15 anos, 30 anos. Então, é muito tempo, é uma diferença muito grande. Então, a gente precisa primeiro entender o contexto de cada um. O meu contexto, de quem cuida ou de um pai, e o contexto do meu filho, né, do meu sobrinho, do meu afilhado. Maravilha, Tadeu. E como você acredita que esse comportamento emocional dos pais podem influenciar, mesmo sem palavras, no desenvolvimento emocional dos filhos? Então, é importante a gente falar assim, que a gente não consegue ensinar aquilo que a gente não aprendeu, ou aquilo que a gente não sabe. Então, como que eu vou ensinar para o meu filho a ter paciência quando eu não tenho paciência, quando eu não sei o que é paciência? Como eu vou ensinar o meu filho a ter um pouco de resiliência? Então, assim, o meu filho é reflexo do meu comportamento. O meu sobrinho é reflexo do meu comportamento. Então, uma criança, ela aprende muito mais vendo do que ouvindo. Então, ela cresceu vendo o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas ações, e ela vai reproduzir isso. E reproduzir isso como uma verdade, como uma crença. Então, foi assim que eu aprendi. Então, assim, o que eu faço hoje é muito do reflexo do que eu aprendi com os meus pais. Claro que com o avanço da ciência, que com os estudos, a gente vai quebrando algumas crenças limitantes. Dói muito, mas é necessário. Mas a gente precisa encontrar esse caminho e quebrar essas crenças limitantes e entender que são contextos e momentos diferentes. Mas é muito importante que os pais entendam que essas crianças aprendem muito pela observação, pelo que elas veem, e não pelo que eu falo. Às vezes a gente quer falar, às vezes a gente quer ganhar na força ali, na fala, né? Então, na força, vou abrir aspas aqui, no grito. Sim, Não adianta, é no comportamento, nas ações e nas atitudes. Eu posso verbalizar o que for, mas ele vai aprender pelo que ele vê e não pelo que ele ouve. perfeito. Você falou aí sobre alguns pontos de atenção que esses pais precisam ter, até no processo de autoanálise, mas quais são os sinais que você acredita assim, que são os principais, que seriam assim, sinais de alerta, que esse responsável precisa olhar e ter essa sensibilidade de dizer assim, olha, eu preciso buscar ali uma ajuda ou refletir, porque isso aqui está mostrando descontrole emocional, ou que eu preciso de um cuidado, de uma ajuda. Perfeito, eu vou começar por uma que é muito difícil, é a gestão do tempo. Tempo. O tempo que eu tenho na minha vida e o tempo que eu separo para cada parte, cada esfera da minha vida. O Tadeu profissional, o Tadeu pai, o Tadeu tio, o Tadeu amigo. Então, quanto tempo é que eu me dedico? Então, com a gestão do tempo quanto tempo eu me dedico para a educação do meu filho, do meu sobrinho. Quando eu falo filho aqui, gente, estendam, viu? Para sobrinho, afilhado, quem vocês cuidam. Então, o tempo que eu me dedico para essa educação, o tempo que eu me dedico para... E aí, com a gestão do tempo, a gente salta para a paciência. Estamos vivendo um tempo de impaciência, né? Então, com a impaciência vem outras questões, a irritabilidade. Então, saber que esse não é o momento exato e a hora certa de falar é importante. Então, se uma pergunta é feita ou se uma orientação é pedida a mim, como tio, como pai,
se eu não tenho um momento, não tenho paciência ou não tenho tranquilidade para responder, melhor não responder. É melhor ter uma pausa, né? Um momento específico, uma hora adequada, um momento adequado para que a gente dê o retorno esperado por essa criança, por esse adolescente. E um ponto importante também, Ana, e todo mundo que está nos assistindo, é a gente ter muito cuidado com o que a gente fala. Sim. Né? Apesar de que a gente sabe que o nosso movimento, as nossas ações falam muito, mas uma palavra dita, ela pode ser internalizada por muitos anos. Né? Então, ter muita paciência com como a gente fala, com quem a gente fala, na hora que a gente fala. Então, assim, a comunicação ela precisa ser clara, respeitosa, ela precisa ter coerência, embasamento. Né? Então, a gente precisa ter, primeiro, a gestão do tempo e a paciência. Acho que a paciência na educação ela é fundamental. Eu preciso ter paciência, entender o momento certo, a hora certa de falar. Então, paciência e comunicação são duas questões importantíssimas na gestão das emoções. Nossa, Tadeu, você comentou duas situações aí que são, para mim, assim, importantíssimas. Primeiro, a questão do saber o que você vai comunicar, ter cuidado com uma fala, com as palavras. E o que a gente muitas vezes vivencia, e a gente tem aqui de relatos de família das quais a gente acaba atendendo, ou tendo algum tipo de contato, são sobre determinadas palavras que são utilizadas no momento de raiva. Sim. E que essa criança, esse adolescente, ele absorve, como você falou, internaliza isso por anos. Sim. E aí são traumas, são gatilhos que são ativados, situações que, de fato, vão refletir na sua vida adulta, nesse descontrole, Sim. em uma pessoa com uma falta de segurança, de confiança em si. Então, é algo que, de fato, quem está nos assistindo precisa refletir. Quais são as palavras que são ditas? Então, se eu estou com raiva, se eu estou ali chateado, ter, de fato, esse cuidado de respirar, parar, Dá uma refletir. pausa. Dar uma pausa, como você falou, para que, de fato, algumas palavras não sejam ditas. Porque palavras ditas, tem algo aqui que estudiosos falam, pessoas também muito religiosas, e eu acredito também que palavras soltas no vento, palavras têm poder. Muito. Da vida e a morte, Sim, né? sim. Então, como a gente utiliza essas palavras e quais são suas dicas além do respirar? Sim. Tô ali tenso, vim num dia muito intenso de trabalho, um trânsito muito cheio de conflito, de situações, perrengues que a gente passa nessa rotina, às vezes ali no trajeto do trabalho para casa ou vice-versa, e a gente tem que lidar com algumas imprudências. Eu tenho um horário, cheguei muito estressado ou preocupado, senti que eu vou responder de forma inadequada. O que Sim. fazer? Além de respirar. Sim. Além de respirar, eu acho que é importante a gente encontrar o local e o momento exato de falar. Você falou do trânsito, né? E aí muitas vezes a gente está dirigindo ali e a criança ela vai estar ou ao lado ou atrás. Sim. Eu não estou olhando. Eu não estou olhando meu filho, meu afilhado, meu sobrinho. Eu estou dizendo. Eu estou dizendo, como você falou, palavras soltas. Então, essa palavra ela é bem recebida, ou essa orientação ela é muito bem recebida e ela é acolhida com respeito quando eu olho. Então, quando eu olho para essa criança, quando eu olho para o meu filho, para o meu afilhado, para o meu sobrinho, eu estou olhando com respeito, com acolhimento, e eu estou dizendo com respeito e com acolhimento. Então, assim, será que é no trânsito mesmo que eu preciso falar sobre isso? Será que esse é o local? Mas também tem muito cuidado, né? Então, assim, eu não vou falar sobre isso agora, mas que horas? Então, assim, será que é dirigindo? Será que é na hora do almoço? Então, aquela gestão do tempo que eu falei, ela é muito importante. Então, sente com seu filho, olhe. No momento que algo acontece que não te agrada, será que esse é o momento exato de falar? Vem a questão da raiva, né? Vem a questão da falta de paciência. Então, não necessariamente precisa ser naquele momento, naquele lugar, naquele espaço. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Falar na hora certa, com a pessoa certa, né? Falar pausadamente, falar com tranquilidade, falar com paciência. E olhando no olho, eu acho que isso é fundamental. Quando você olha no olho da criança, você acolhe e ela entende. Então, é preciso que você veja o momento e a hora exata de você falar. Então, isso vai acolher, vai trazer respeito e vai trazer confiança. É fundamental. Muito bom. E sobre paciência? Eu acho que essa palavra tem sido um desafio para muitos. Num tempo de muitas informações, de muitas tecnologias, como se o tempo ele tivesse reduzido
a sensação da correria de tudo para ontem, do imediatismo, eu acho que essa é a palavra, essa é a palavra correta, tem de fato gerado alguns tipos de atitudes e comportamentos dos quais a gente precisa refletir. Sim. E um deles que eu tenho percebido, eu acredito que você pode falar muito melhor, Tadeu, até pela sua vivência, expertise, sobre esse fator que tem atingindo a muitos adultos. Eu não vou só olhar aqui para esse cenário de pai e mãe. Mas você acredita que quais seriam os motivos reais, ou até mesmo baseados em atendimentos, na vivência que você tem com famílias, sobre essa falta de paciência? Então, é paciência, né? Somos muito reativos. A gente quer responder na hora, a gente quer resolver na hora. E nem tudo a gente vai conseguir responder na hora e tá tudo bem, tá tudo certo. E nem sempre a gente vai conseguir resolver na mesma hora. Então, a paciência está muito isso. Então, eu consigo falar sobre isso agora? Isso é o lugar e é o momento mais apropriado? Não. Então, é preciso que a gente respeite, né, esse momento. Então, falar sobre autoconhecimento e falar sobre inteligência emocional é eu reconhecer os meus limites. Então, se esse não é o momento adequado, se esse não é o momento oportuno, é preciso que a gente tenha paciência e a gente escolha o melhor momento e o local adequado. Então, a gente está muito reativo, né? A gente quer resolver na hora, a gente quer responder de qualquer jeito. Então, reagir é ser impulsivo, é impulsividade. A gente precisa ter paciência para a gente entender. Isso aqui demanda um pouco mais de tempo. Eu preciso ter mais paciência para falar com meu filho a respeito desse assunto. Não é um assunto corrido, não é um assunto que vai resolver agora. Talvez seja um assunto que a gente precise de muitas conversas. Às vezes, uma única conversa não vai resolver. Eu preciso cada vez mais falar sobre temas delicados com os meus filhos. Então, não vai ser corrido que eu vou resolver. Eu preciso ter paciência para entender que isso precisa ser digerido, ensinado, compartilhado e respeitado. Então, assim, saber os limites até onde eu consigo, o momento exato e a hora exata é fundamental. Se você não consegue falar agora com seu filho sobre esse assunto, não precisa falar agora. Mas escolha o melhor momento e a hora mais adequada para falar com ele sobre qualquer assunto que você queira falar. Então você acredita que essa falta de paciência está muito ligado à reatividade? Muito. Somos muito cada vez mais reativos, porque está ligado à reatividade, tá ligado à impaciência. Eu quero resolver na mesma hora. Então, assim, se eu quero resolver na mesma hora, eu vou dizer qualquer coisa. Se eu quero resolver na mesma hora aquele problema, se eu não dou atenção adequada, eu vou fazer de qualquer jeito. Então, isso está no meu gesto, no meu comportamento, nas minhas ações, não só na minha fala, mas no meu comportamento. E isso a criança pega com muita facilidade. E ela vai reproduzir. Se eu sou espelho. Se eu sou impaciente com meu filho, ele também vai ser impaciente comigo. E essa questão da confiança, dessa construção, ela precisa ser construída com respeito. Então, o respeito é falar, conversar, dialogar, olho no olho, no momento certo e na hora certa. Muito bom. E eu fico pensando também que essa reatividade está ligada à resolução de problemas. A gente acredita que resolver problemas Olha aí outra, né? tem que ser de qualquer jeito, de né? qualquer jeito. Não, vem um problema, eu tenho que mostrar que eu sou proativa, eu tenho que resolver. E tem muito esse time, a gente conversou, inclusive, muito sobre educação com afeto, ciência. A gente dialogou no episódio passado muito... Não foi no passado, foi acho que no retrasado, que a gente trouxe aqui a Rosimarly e a gente falou sobre algumas atividades e ações que a gente tem no mundo corporativo, o que pode ser aplicado em casa. Então, a gente, às vezes, escuta muito falar sobre tendências que o mercado exige do profissional. Uma delas é você saber aí ter a gestão, ser muito bom em gestão de conflitos, resolver problemas. E, às vezes, a gente pega muita coisa ali e leva para o dia a dia e sem refletir. Então, você, de fato, ser muito bom em todo o processo de ter ali ideias criativas, solucionar problemas, não está ligado ao imediatismo. Você precisa analisar, pensar. Gosto muito dessa palavra pensar, né? Porque pensar é refletir. Refletir é justamente você construir uma ideia ou algo embasado, com fundamento sobre o que você vai decidir. Então, esse imediatismo, essa impulsividade traz muito isso. Eu vou resolver de qualquer jeito. O importante é resolver. É assim nas empresas, né? Então, nas empresas, você é resolutivo. Sim, resolvi o problema, mas lá depois ele volta e volta maior. E aí, será que em casa e na família também é assim? Não deveria, né? Porque nas empresas a gente está ali para resolver as questões, o dia a dia, né? Então, captar mais clientes, resolver um problema, uma pendência financeira, algo. E na família, é algo recorrente para a vida toda, né? No dia a dia, todos os dias. Então, eu saio de casa no automático para trabalhar, quando eu volto para aquele lar, para aquela família. Então, assim, os problemas, eles continuam, eles nos acompanham. Eu saio de casa com um problema e quando eu chego, eu me preparo com ele. Resolvi todos da empresa e de casa.
Pois é. É sobre Cadê a isso. resolução? Exatamente. E como a inteligência emocional, você acredita que ela pode melhorar o diálogo entre pais e filhos? E olhando muito para as fases, né? Desde ali da infância, adolescência, a Sim. fase adulta também. É importante falar sobre isso porque são momentos diferentes. Então, quando a gente fala de criança de 0 a 2 anos, a gente vê ali que a questão do cérebro ainda está em formação. As sinapses, elas estão sendo ainda crescentes, elas não funcionam ainda como deveria, de 0 a 12 anos. Então, a gente tem ali uma formação ainda das conexões neurais, né? Quando a gente fala de 12 a 15 anos, a gente está ali falando já de sinapses mais ativas, que funcionam com mais tranquilidade. E a gente está falando do córtex frontal, né, que é a parte de decisão, tomada de decisão, Sim. de controle. Então, a gente está falando ali de crianças de 8 a 15 anos que já têm capacidade de tomar uma decisão, já têm capacidade de pensar construtivamente, né? Início, meio e fim e decidir. Então, a gente precisa se dar conta de que nem tudo que a gente vai falar para uma criança de 8 anos é a mesma coisa de falar para uma criança de 12, de 15. São situações diferentes. Então, os pais, eles precisam entender que o que eu falo para o meu filho de 8 anos é diferente do que eu vou falar para o meu filho de 15 anos. Uma criança de 8 a 12 anos, ela ainda está numa fase de conexão dos neurônios ainda em formação. Quando eu falo para uma criança de 15 anos, um adolescente de 15 anos, eu estou falando para um adolescente que já tem uma capacidade de discernimento de decidir. Então, a gente precisa entender que não tem uma receita pronta. Não existe Tadeu, me diga aí como é que eu tenho que falar. Não sei, porque tudo vai afetar. O contexto familiar vai afetar. Os contextos sociais, financeiros, culturais vai afetar. Então, se eu disser para um pai aqui que está me assistindo que ele tem que falar assim com seu filho, não vai funcionar para o filho do outro pai que está nos assistindo. Então, todo um contexto e cada um precisa saber. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando de entender os contextos que estamos inseridos. Então, educação, finanças, empregabilidade, saúde, renda familiar, moradia, tudo isso vai afetar, né? Então, o que a gente precisa entender aqui é qual o contexto que eu estou inserido. Quanto mais eu conhecer, quanto mais pai, mãe, vocês que estão nos assistindo, vocês conhecerem a realidade de vocês, onde vocês estão inseridos, né? Qual é a realidade da família de vocês, mais fácil vocês vão saber lidar com essa inteligência emocional. Saber orientar os filhos de vocês dentro da realidade que vocês vivem. Então, a gente quer orientar muitas vezes nossos filhos dentro da realidade do amigo de João, da amiga de Maria. São contextos diferentes. Então, eu vou orientar o meu filho, eu vou conversar com o meu filho e eu vou trabalhar com o meu filho dentro do contexto que a minha família está inserida. Então, é importante, primeiro, saber com quem a gente vive, como a gente vive, o que é importante, quais os contextos que estamos inseridos, para que essa orientação seja coerente com a realidade de cada um. Você foi muito assertivo. Então, tem vários contextos que entram nesse Isso. processo da inteligência emocional. E olhando muito, atrelado ao que a gente conversou até no episódio passado com a Aline Lisboa, a gente falou muito sobre educar com afeto e ciência. E aí eu diria, é possível educar com firmeza e afeto ao mesmo tempo? E aonde a gente traz o equilíbrio aí da inteligência emocional nesse processo? Perfeito. Precisa e é importante, e eu digo que dá certo. Firmeza e afeto. Firmeza, trabalhar com limites, né? Então, dizer o que pode, o que não pode, mas o mais importante, Ana, é dizer porque não pode. Então, eu fui criado, minha mãe, na geração, na época dela, não pode. Mas por que não pode? Porque eu estou dizendo que não pode. Então era muito assim, né? Não pode, por que não pode, minha mãe? Porque não pode, eu estou dizendo que não pode. E hoje a gente está vivendo com uma geração que elas querem saber o porquê. Sim. Elas querem fundamento, elas querem embasamento, né? Então, dizer com firmeza, falar com firmeza, não desmerece nenhum tipo de educação familiar. Então, firmeza é limite, mas não pode ser confundida com autoritarismo. Então, falar com firmeza é estabelecer limites para o meu filho, para quem eu cuido, mas é diferente, não é autoritarismo. Né? Então, quando você fala de firmeza, e aí afeto. Afeto é, ao mesmo tempo que eu sou firme, eu acolho. A minha afetividade está no meu acolher e no meu respeitar. Porque não adianta eu ser firme e dizer para o meu filho assim, não, eu não aceito. Não, eu não entendo. Então, eu sou firme com ele, não pode, mas eu acolho através do afeto. Meu filho,
meu sobrinho, meu afilhado, não pode por conta disso e disso e disso. E os reflexos disso também vão trazer outras situações e outros comportamentos ou outros resultados que talvez você não possa não gostar, né? Então, trabalhar com firmeza é diferente de autoritarismo e trabalhar com afeto também não é permitir. Então, quando eu falo de firmeza, eu estou falando limite. E quando eu falo de afeto, eu estou falando de acolher. Então, é possível. E é o equilíbrio fundamental. Afeto, né? E firmeza. Muito bom. E como você trouxe aí um ponto que eu acredito que é muito comum, às vezes, trazer alguns tipos de frustração para os pais, quando os resultados não são os esperados, não só pelo filho, mas também por esses pais. Como lidar com essa situação? Inclusive, quando esse filho tem um mau comportamento. Como lidar com essa frustração baseada e, como consequência, a gente tem aí um mau comportamento desse filho. Como agir diante dessa situação, mas sem ser impulsivo? Perfeito. Então, você fala de comportamento, né? A indisciplina, por exemplo, na escola, né? Sim. Então, Ou eu tive um resultado ruim numa prova, exato. do concurso. Pronto, vou usar aqui o concurso, a prova do curso militar. Sim. Então, não tive a nota esperada, e aí essa criança, esse adolescente, além de não ter tido um resultado que estava se ansiando, a família como um todo, ele reage de forma negativa. E aí esse pai, essa mãe, por exemplo, do clube de exatas, que está ali empenhado, desejando junto com ele ser aprovado, e diante a esse resultado, que eu não vou dizer negativo, mas o resultado que não foi esperado, e um comportamento que foi gerado de forma negativa diante a esse resultado de uma não aprovação. E aí eu vou trazer o exemplo da pergunta anterior que você me fez, de firmeza e afeto, né? Então, assim, eu vou ser firme com o meu filho que eu não gostei e eu me frustrei com o resultado dele. Mas aí eu preciso ter pausa, lembra daquela paciência, né? De entender todo o contexto. O meu filho, ele se dedicou? Sim, estou dando um exemplo aqui. Meu filho se dedicou, o meu filho estudou, o meu filho abriu mão de algumas questões, como lazer, como brincadeiras, e ele se dedicou. Por que ele não conseguiu o resultado esperado? Então, ao invés de eu ser firme e cobrar algo que eu esperava, que eu desejava, eu preciso entender. Se meu filho seguiu os critérios, se meu filho foi um filho que se dedicou aos estudos, o que é que faltou para ele ser aprovado? E aí entra de novo aqueles contextos que a gente conversou aqui. O que está fazendo e afetando o resultado do meu filho nos estudos, se ele é tão dedicado? E aí esses fatores, eles podem estar ligados nesse resultado que a gente traz como uma frustração. E a gente precisa entender, e aí entra o afeto, o acolhimento. Entender do meu filho, do meu sobrinho, do meu afilhado, da minha afilhada, o porquê que não conseguiu atingir o resultado que nós esperávamos, mas não é o resultado que só eu esperava, que nós esperávamos. É importante também colocar para esse sentimento de culpa não aparecer o nós. Eu esperava, mas ele também esperava. Ele esperava, mas eu também esperava. Não pode ser só meu, porque senão vai entrar de novo aquela questão da firmeza com autoritarismo. Porque eu quero, porque eu gostaria. Peraí, mas o meu filho também gostaria de ter sido aprovado. E o porquê que isso não aconteceu? Então, sonos, preocupações. Talvez eu esteja trazendo para o meu filho responsabilidades que não seja dele. Talvez eu esteja compartilhando com ele alguns comportamentos que podem afetar os seus resultados. Então, nesse momento, é preciso que entre aquela paciência que a gente iniciou aqui falando sobre isso. Eu preciso ter paciência para analisar o comportamento do meu filho. Por que ele mudou o comportamento? Por que ele, mesmo com tanta dedicação, ele não conseguiu o resultado que nós esperávamos? Alguns fatores podem estar afetando os meus relacionamentos, os meus comportamentos, as minhas atitudes, a minha falta de paciência, a minha falta de afeto e de acolhimento. Isso pode estar trazendo resultados que não são resultados como eu gostaria e como ele gostaria. Então, eu preciso repensar. Eu preciso entender do meu filho o que faltou e eu preciso entender também de mim o que é que faltou, para que a gente junto consiga fazer essa reconexão e a gente voltar e começar tudo de novo. Muito bom. Então, para você que está aí se preparando para o concurso do Colégio Militar, é importante também fazer essa análise e entender que, independente do resultado,
a importância de valorizar e celebrar o processo de quem você é, de todo o contexto da família e ser o que você se dedicou para esse momento. Então, é celebrar, independente do resultado, e entender aonde vocês podem melhorar, mas a gente está sempre torcendo aí por todos vocês. Mas, Tadeu, existe uma fase crítica dessa criança e adolescente, assim, no desenvolvimento mesmo, desse filho, independente da fase, onde é uma fase crítica e que a inteligência emocional, ela precisa ser mais determinante por parte do pai, Exato. do pai e da mãe. Sim. Aquela fase que eu falei de 8 a 15 anos, que é quando o córtex frontal, né, que é a parte que a gente trabalha do nosso cérebro das tomadas de decisões. Então, imagine essa responsabilidade de um adolescente de 8 a 15 anos tomar uma decisão importante. Principalmente perguntas que a gente faz, né? O que você quer ser? Onde é que você quer chegar? Então, imagine para um adolescente que está começando tomar uma decisão e dizer algo com muita certeza, muitas vezes do que a gente espera. Porque, às vezes, a gente não pergunta assim, o que é que você quer ser? A gente determina o que é que ele tem que ser. Um advogado, um engenheiro, né? Um psicólogo. Mas a gente não pergunta o que é que ele deseja, o que é que ele quer, a gente já afirma. Então, nesse momento de 8 a 15 anos que esse adolescente está nessa fase da formação do córtex frontal, de tomada de decisão, né, de decidir o que é que ele quer, o que é que ele pensa, né? Então, é importante a gente também trazer ele para uma conversa, para um diálogo, e a gente colocar para ele as dificuldades, as facilidades que ele vai encontrar, e a gente também, de novo, a efetividade, a gente respeitar as escolhas. Ah, mas de 8 a 15 anos ele não tem direito a escolher, quem escolhe sou eu. Será? Então, se a gente não constrói, se a gente não dialoga isso junto com essa criança, com esse adolescente, a gente, de novo, está colocando em cima dele uma responsabilidade que ele ainda não tem. Ele está construindo, está sendo formado ainda, então é um peso muito grande. Quando eu digo para ele o que ele tem que ser, e ele tem que ser aquilo que eu disse, porque senão não vai dar certo. Então é um peso muito grande. Você que está aí nos acompanhando, que acabou de chegar, seja bem-vindo ao Pod Paz. É um podcast aqui voltado para toda a família. A gente dialoga aqui sobre diversos assuntos que vai ajudar a família a fortalecer os filhos, a criança, o adolescente, a se tornar esse adulto com autocontrole, resiliente, preparado para o futuro, a resposta dessa geração. Então, seja bem-vindo, fique conosco, aproveite para compartilhar esse episódio com outras famílias, com pais e mães do colégio, do condomínio, a família como um todo. Ajude o podcast, o Pod Paz, a levar conhecimento para mais famílias, para mais pais e mães. Ajude a gente a instruir toda a família para fortalecer os seus filhos. Estamos falando sobre inteligência emocional para os pais. Como entender as suas emoções para cuidar dos seus filhos, para educar os seus filhos? Então fica aí conosco. Mesmo que você não seja um pai ou uma mãe, eu tenho certeza, você deve ter um afilhado, um sobrinho, um irmão, ou até mesmo o filho de uma amiga ou de um amigo tão querido e que você pode ajudar. E, sobretudo, estamos falando sobre emoções de adultos. O que você pode, inclusive, aprender aqui conosco, se instruir para fortalecer a sociedade. Você que trabalha, inclusive, com crianças e adolescentes, como você pode aprender aqui alguns insights através dessa discussão e levar para o seu dia a dia? Coloca aqui a sua dúvida sobre esse tema, comente algo que você vivenciou e você se sentiu aí numa situação delicada, compartilhe um pouco da sua vivência, fale de onde você está falando, qual o seu nome, se você é um pai ou uma mãe dos nossos alunos do Clube de Exatas. E, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco. Aproveita para ativar o sininho, não perder nenhum dos nossos episódios. Hoje estamos passando esse episódio na quarta-feira, mas o nosso encontro é todas as terças, às 20 horas, aqui no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida. Tadeu é psicólogo, psicanalista e está aqui falando um pouco sobre como, de fato, os pais, os responsáveis, podem trabalhar suas emoções de forma inteligente para trazer um resultado bacana para si e para toda a família. E aí, Tadeu, eu fiquei aqui pensativa sobre algo. A gente sempre costuma dizer que os nossos filhos, né, eles são reflexos
São os nossos reflexos. Ou seja, os filhos são reflexos dos pais. Eles se espelham muito, se inspiram. E trazendo muito desse contexto, o que fazer quando esse filho, essa filha, eles acabam espelhando alguma atitude da qual esse pai e essa mãe tentam evitar, não se orgulha. O que fazer? De novo, a receita, né? Ela não existe, mas é importante a gente falar sobre isso, Ana. E eu agradeço a pergunta. O que fazer? Primeira coisa, o assunto principal, a inteligência emocional. Dá uma pausa, reveja, pare para pensar o que vai ser falado, o que precisa ser falado, o que precisa ser dito, o que precisa ser ajustado. Então, isso vai depender, de novo, do contexto que sua família está inserida, do contexto que essa família se encontra, Ana. Então, o que fazer? Para, pensa, reflete, ajusta o que tem que ser ajustado. Então, compartilha com sua esposa, com seu esposo, com seu companheiro, com quem você divide aí esse cuidado dessa criança e ajusta, não pega só para você essa responsabilidade. Então, às vezes, é um contexto que é um contexto familiar, não é um contexto individual. A mãe, muitas vezes, mães solos que estão nos assistindo, elas se sentem muito culpadas por isso, porque acham que a ausência de um pai, a ausência de uma figura masculina atrapalha. É claro que quando a gente fala de um contexto de uma família tradicional, isso ajuda muito. Ter ali o pai e a mãe, né, toda a família, né, que a gente fala a família dentro de um contexto que a gente aprendeu na sociedade, isso vai ajudar muito. Mas também, se não existe, e assim, o mais importante, além de dar essa pausa, procura um especialista, procura um profissional, porque a gente não dá conta e é preciso que a gente entenda que a gente não dá conta de tudo sozinho. É se permitir ser vulnerável. Exatamente. Essa vulnerabilidade, ela é importantíssima. Até porque quando eu me coloco nessa questão de vulnerabilidade com meu filho, eu estou dizendo para ele assim, eu entendo e eu compartilho com você da mesma dificuldade. Não na mesma proporção, mas eu também não sei como resolver e eu vou buscar essa resolução. Eu vou estudar, eu vou entrar em contato com outros profissionais ou com um profissional para que a gente busque uma solução para isso. Mas muitas vezes a gente quer se mostrar firme, forte, a gente quer resolver tudo, a gente quer, acha que o pai é igual o professor, né? A gente acha que o professor tem que saber tudo. E a gente também se coloca nesse lugar de cuidador, de pai, que a gente tem que saber tudo e responder tudo imediatamente. Não, mostre essa vulnerabilidade, mostre essa falta de conhecimento e junto vá buscar ou com um profissional. Então isso é importante. Pausar, parar e ajustar o que tem que ser ajustado. Você sozinho, você com um profissional, você com seu companheiro, com sua companheira, senta e ajusta aquilo que tem que ser ajustado. Então você acredita que ser vulnerável pode fortalecer essa relação familiar? Muito. Até que ponto de fato seria saudável, Tadeu? Olha, dizer para o meu filho que eu não sei e vou pensar junto com ele, vou pesquisar junto com ele, é importantíssimo. Porque se colocar nesse papel, imagina, a gente se sente responsável por uma criança, por um adolescente. E tá trazendo isso o tempo inteiro para ele, essa responsabilidade, eu também tiro dele essa autonomia de construir junto comigo, claro, que dentro dos limites, aquilo que pode ser pensado e ajustado junto. Então eu não consigo, agora eu não posso. Então, de que forma é que a gente pode reajustar isso? De que forma é que a gente pode rever essa questão? Se eu não consigo atender agora, filho ou filha, o que é que pode ser feito para que isso seja atendido e você fique satisfeita? Também, se não for possível, a gente vai ajustar e vai conversar sobre isso. Agora não é possível e amanhã também não será. Mas de que forma é que a gente pode resolver isso? Então, essa vulnerabilidade de dizer eu posso, eu não posso, eu consigo, eu não consigo, é importantíssimo. Porque cada vez que eu digo para uma criança, né, eu vou ver, eu vou pensar. Depois a gente fala sobre isso, a gente gera uma expectativa muito grande. E ele vai querer essa resposta. E essa resposta vai ter um preço alto se a gente não conseguir responder. Ou se a gente não trouxer uma solução que ele ficou tanto tempo esperando. Muito bom. E aí eu fico me perguntando aqui, o cérebro dos adultos, eles podem mudar, pode ser treinável quando a gente pensa na inteligência emocional, ou só as crianças têm esse processo de flexibilidade? Então, a gente chama de neuroplasticidade. A neuroplasticidade, claro, que para uma criança e para um jovem, a gente está falando da capacidade dos neurônios se movimentarem e fazerem conexões com outros, que a gente chama de sinapses. Então, claro que para uma criança que está ali, né, na sua flor da idade, isso é possível. Mas é claro que para um adulto também há essa possibilidade, desde quando a gente tem aquelas pausas que você falou. Essas pausas são importantíssimas. Então, como é que eu trabalho e mantenho ou melhoro a neuroplasticidade dos meus neurônios, né? A capacidade de se movimentar e se comunicarem? Meditação, pausas conscientes, atividade física,
sono, alimentação. Então você imagina, se eu tenho uma criança que tem essa facilidade com essa neuroplasticidade, mas se eu exijo dela uma capacidade de estudo além do que ela consegue, eu vou tirar dela algo que é importantíssimo, que é o sono. Isso vai afetar na sua alimentação. Isso vai afetar na neuroplasticidade. Se eu cobro de forma exacerbada os resultados do meu filho, eu estou trazendo para ele uma preocupação que isso vai gerar ansiedade. Se gera ansiedade, isso movimenta de forma irregular os meus comportamentos. De novo, insônia, má alimentação, falta de paciência, e isso vai afetar os meus neurônios e a capacidade deles se adaptarem. Da mesma forma que eu me cobro para que meu filho seja o melhor, que ele tenha um melhor resultado. Isso vai trazer, fora os fatores que eu já tenho de trabalho, vai afetar também no meu relacionamento com meu filho ou com minha filha. Então, se eu tenho tranquilidade de entender que tudo que está sendo feito na medida do possível e que eu respeito a capacidade, eu respeito o tempo e eu respeito a dedicação do meu filho ou da minha filha, está tudo certo. Agora, se eu trago isso como uma cobrança para mim e eu transfiro essa cobrança para o meu filho, eu faço com que ele enxergue também, poxa, se eu não apresentar esse resultado, meu pai ele não vai ficar feliz. Então, se eu não tenho esse resultado, meu pai não vai ficar satisfeito. Então, eu trago uma responsabilidade dupla para essa criança. Ao mesmo tempo que ele tem que atender um desejo que é dele, ele tem que atender também um desejo que é meu. Então, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, calma, tranquilidade. Vamos ter tranquilidade para entender que tudo no seu tempo. Então, sono, pausas conscientes, alimentação, meditação e um acompanhamento profissional com o psicólogo é fundamental. Muito bom. Tadeu, eu quero fazer aqui uma dinâmica que eu fiz no episódio passado com você também. Ela é um bate-bola bem rápido, com respostas curtas, rápidas e objetivas. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas e aí você responde. Tá preparada? Vamos lá, não sei, mas vamos lá. Qual é a emoção mais difícil de controlar como pai ou mãe? Paciência. Uma palavra que define educar filhos. Afeto. O que mais ajuda a manter a calma nos momentos de estresse? Respiração. O que é pior, reagir no calor da emoção ou guardar tudo para si? Guardar tudo para si. Uma atitude que mostra inteligência emocional na educação dos filhos. Resiliência. E para terminar, frase que todo pai ou mãe deveria lembrar nos momentos difíceis. Respeite o tempo de cada um. Respeite o seu tempo, mas respeite também o tempo do seu filho e da sua filha. Tudo se ajusta quando a gente entende que o tempo de um não é o mesmo tempo do outro. Então, a gente quer muito... Virou um texto, né? Não é uma frase, virou um texto. A gente Tá quer liberado. muito... A gente Tá quer liberado. muito, Ana. Eu falo sempre muito com os pais que me procuram na clínica. É assim, a gente quer muito trazer os nossos filhos para a nossa realidade. A nossa realidade já foi. O mais importante é a gente entrar na realidade dos nossos filhos. O tempo é hoje, o tempo é deles. Então, assim, claro que eu gostaria muito que meu filho repetisse e tivesse a mesma formação que eu tive. Mas o meu tempo foi ele já foi. Agora é o tempo dele. Então, ao invés de eu querer trazer o meu filho para o meu tempo, eu preciso entrar no tempo dele e entender que o contexto é totalmente diferente. Muito bom. Tadeu, durante todo o nosso bate-papo, você trouxe dicas, insights valiosos. E tanto para que o pai e essa mãe possam ter aí dicas durante alguma ação, alguma situação que eles já vivenciaram ou que venha a vivenciar, mas, sobretudo, quais práticas de fato, diárias? A gente sempre traz aqui algumas dicas que eles possam hoje já colocar em prática. Sim. Na semana. Algo que muitas vezes eu não precise ainda buscar esse profissional. Obviamente que é importante. Já tentei algumas ações em casa, eu me avaliei, fiz uma autoanálise e identifiquei que eu realmente preciso de uma ajuda de um psicólogo, de um profissional. Eu preciso, de fato, ir em busca, não negligenciar o autocuidado. Mas, sobretudo, coisas práticas, até a leitura de um livro ou uma atividade física. Traz aí algumas práticas diárias que esse pai, essa mãe, é um responsável, até o professor. Sim. Porque eu sei que também é desafiador todos os dias ali, a gente está em sala de aula, lidando com os desafios da sociedade, da educação, do próprio desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Então, também ali é um papel muito importante que precisa desse acolhimento. Então, quais práticas diárias esse responsável, essa mãe, esse pai, esse professor pode desenvolver
para a própria inteligência emocional? Acho que, primeiro de tudo, é fazer as pausas conscientes. Então, a gente está muito acelerado, né? A gente está muito impulsivo, a gente está muito reativo, como eu falei aqui. A gente quer resolver tudo de última hora, tudo do mesmo jeito, da mesma forma, e não é. São situações diferentes. Então, a pausa consciente é para tudo, vou refletir, vou pensar, né, do que precisa ser feito, do que precisa ser dito, e a gente vai ajustar isso. Então, a pausa consciente ela é importante. Não adianta querer resolver de qualquer jeito, porque lá na frente a conta chega. Uma outra questão, Ana, que a gente foge muito, a gente nega muito, é dizer o que a gente está sentindo, nomear. É fundamental. Tô irritado, tô chateado, tô com raiva. Agora não é o melhor momento para falar sobre isso, porque eu tô decepcionado. Então, nomeie aquilo que você sente. Não precisa dizer para o seu filho. Mas eu não quero falar com meu filho agora sobre esse assunto, por quê? Porque eu tô irritado, porque eu tô impaciente. Então, dê nome ao que você sente. Nomeie. Então, tô irritado. A gente fala assim às vezes, né? Você tá chateado, pai? Não, não tô. Não, estou. E agora a gente não vai falar sobre isso. Quando eu estiver mais calmo e a gente tiver um momento exato pra gente falar sobre isso, a gente vai falar. Mas também não deixe escapulir. Se diz que tá chateado e precisa falar, fale. Estabelecendo aquilo que eu falei, né? O tempo, a hora certa, no momento certo. Eu acho que outro momento importante da vida é a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda de um especialista. A gente não dá conta de tudo, a gente se sente sobrecarregado, são muitas demandas. Então, assim, eu não estou dando conta, eu preciso procurar um especialista e vou falar com ele tudo o que eu estou sentindo. Um especialista de sua confiança, aquele que você confia, aquele que você acredita. Então, é fundamental, né? E outro, como eu falei aqui, Ana, é importante a gente ter outras atividades. Não só trabalho, mas família, ter lazer. É fundamental, né? Você falou aqui dos concursos, né? Que esses jovens estão aí se aprontando, se preparando para fazer. Então, assim, independente de 8 horas, às vezes a gente tem uma qualidade de estudo de 4 horas. E as outras 4 horas, parar um pouco, dar uma pausa, se alimentar, fazer uma atividade física, fazer um esporte, né? Então, pai, mãe, então, assim, essas cobranças exacerbadas com esses filhos também é reflexo da nossa autocobrança. Então, acompanhe seu filho na atividade, acompanhe seu filho no esporte, acompanhe seu filho no lazer. Então, ele vai ver que ele está se sentindo seguro e ele se sente confiante, que ele pode dar essas pausas. Então, as minhas pausas também podem ser as pausas dos meus filhos. E isso pode ser feito junto, né? Então, assim, as pausas, a meditação, o acompanhamento profissional é fundamental, Ana. E sempre praticar uma escuta ativa. É diferente de ouvir. Então, escute o seu filho. Se escute também, né? Entenda, escute o que o seu corpo está dizendo, escute o que sua mente está dizendo, o que seu coração está dizendo. Escute seus filhos, pause, pare, pense e veja o melhor momento de falar e a hora certa de falar. Algum livro que você indicaria? Eu vou dizer um Ou livro. filme, pode ser também. Eu vou dizer um livro que eu gosto muito. Pais e Filhos. Fundamental. Se tem PDF, né? Eu posso compartilhar depois aqui, né? Que vocês podem ler junto com seus filhos também. É fundamental que vocês leiam e que vocês, assim, Ana, não precisa ser um livro exatamente, mas um artigo, sabe? Um podcast. Assistir um podcast como esse com seus filhos é fundamental, que é um podcast educativo, que é um podcast que traz temas relevantes que podem ser assistidos em família, né? Então, não é só para vocês pais, mas pode ser para vocês assistido e acompanhado junto com seus filhos. Muito bom, Tadeu. Tem algo que era uma atividade que eu realizava muito durante as minhas terapias, que era anotar diante de alguma situação, alguma demanda que veio, qual era o sentimento, pensamento e atitude. Sim. Para a gente não só nomear, mas entender como é que a gente reage a todo o processo. Então, e como você, na verdade, como essa situação, cada um vai responder, vai ter um estímulo diferente. Mas você, como é que você reage nesse processo? Como é que tá ali o seu pensamento, ou melhor, sentimento, pensamento e atitude? Não sei se é nessa ordem, mas Sim. tinha uma conexão. Chama Diário das Emoções. Ato? Diário das Emoções. Diário das emoções. Você colocar ali a emoção, dizer por que isso aconteceu e qual foi a sua reação. Como você reagiu diante disso. E aí, no final do dia, você pega para olhar tudo o que aconteceu, né? A emoção, a reação e a resolução. E aí, era isso mesmo? Então, assim, era esse sentimento, era essa emoção. Mas será que essa foi a melhor atitude e comportamento que eu tive? Eu poderia ter pensado um pouco mais. Eu poderia ter dado uma pausa, refletido. Então,
Diário das emoções. Coloque lá a emoção, o que causou essa emoção e qual foi a solução que você deu para isso. No final do dia, olhe e reflita. A mesma coisa que eu falo nas empresas, né? Quando eu vou dar treinamento. Passe um e-mail diante da emoção que você está sentindo, salve ele no rascunho e lê depois, para ver se era isso mesmo que você queria dizer. Já fica aí de dica para vocês que estão nos assistindo, para fazer já hoje. Começa hoje, não deixa para amanhã. Tenho certeza que se você olhar para si, ter esse tempo aí de qualidade para fazer essa autoanálise, para se cuidar, com certeza os resultados serão positivos, mas sobretudo para você. E aí vai ser menos cobranças, é aquela questão de ser perfeccionista. Eu sou pai, eu sou mãe, eu não posso errar, não posso pedir desculpas. Então, suaviza. É um papel tão bacana, tão bonito e tão, ao mesmo tempo que é desafiador, mas tem uma essência que traz aí emoções, traz surpresas, que é tão significativo. Então, aproveite cada fase do seu filho, cada fase da sua família, para celebrar, festejar, aprender também com os erros, mas de forma leve, suave, para que todos possam sair ganhando. Tadeu, para quem quer encontrar Tadeu, conversar, ser atendido, passar aí por algumas terapias, ou tem alguma dúvida, quer fazer algum tipo de projeto, onde encontrar Tadeu Ferretti? Então, eu estava falando sobre isso, Ana. Então, eu sou da época do site, né? Hoje não existe mais site. Então, onde melhor me encontrar é no Instagram, né? Você encontra lá todos os meus trabalhos, todas as minhas postagens, o que eu tenho feito. Então, @Tadeu Ferretti. Então, lá é onde eu coloco tudo que tem acontecido, onde eu estou. Então, é o melhor lugar para me encontrar, né? Então, coloca lá @Tadeu Ferretti. É só fazer contato no meu direct, sou eu mesmo que respondo, né? Então, podem ficar tranquilos, preocupados. Se quiserem compartilhar alguma coisa comigo também, não se preocupe, sou eu que respondo, sou eu que acesso, né? Então, eu tenho muito cuidado de responder, com muito cuidado, muita atenção e muito respeito todo mundo que entra em contato comigo. Então, é só colocar lá o @Tadeu Ferretti e me encontra. Tadeu, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É sempre um momento de muita alegria, mas também de muitas reflexões estar com você. Você é uma pessoa generosa, você é uma pessoa que coloca amor em tudo que você faz. Não é à toa que a gente já trouxe você aqui diversas vezes, porque você acredita que a educação, ela, de fato, ela pode transformar a vida de alguém, mas, sobretudo, o acolhimento, o afeto. Então, muito obrigada. Cada vez mais com uma especialização diferente, com mais conhecimento. Então, falar de Tadeu é falar de um mundo. Olha a É falar de responsabilidade. conhecimento, mas, sobretudo, sobre esse ser humano incrível. E, assim, eu não estou trazendo algo não só porque eu acredito e admiro você como pessoa, mas também como profissional. Então, a gente tem, inclusive, resultados aí excelentes de outras atuações suas junto com o Clube de Exatas, até no próprio podcast, onde a gente teve feedbacks positivos. Então, isso mostra muito a sua dedicação, a sua vivência. Então, muito obrigada por você compartilhar a sua vivência, o seu conhecimento aqui conosco, por sempre estar muito engajado em projetos como esse, que envolvam família, desenvolvimento de pessoas, educação. Então, parabéns, sucesso sempre. E, mais uma vez, é um prazer, uma honra ter você sempre comigo, seja lá qual seja o projeto, né? Não importa, tendo o Tadeu, eu sei que vai ser sucesso e vai ser um momento de conhecimento e de trocas riquíssimas. Então, muito obrigada. É emoção, viu? Ouvir tudo isso de Ana. Ana é um profissional também que eu respeito muito também o Pod Paz. Acho que é um canal interativo de muita responsabilidade, que traz temas relevantes e fundamentais para o nosso dia a dia. E eu acredito muito, Ana, na educação, não só a educação escolar, mas a educação familiar. E uma educação familiar muito presente com o que a gente está vivenciando hoje. Não adianta a gente fechar os olhos e dizer que isso não acontece. Os nossos filhos estão vendo que isso acontece. Então é melhor ser verdadeiro, transparente com meu filho, do que a vida e mostrar para ele algo que eu não trouxe. Então é importante que eu traga para o meu filho, para o meu afilhado, para o meu sobrinho, a realidade. Porque se eu não trago a realidade para ele, ele vai se deparar com essa realidade. E aí ele vai dizer assim, nossa, você não me falou sobre isso. E aí falta o respeito, falta a credibilidade, falta a confiança. Então, se eu não falo com meu filho o que acontece no mundo que a gente está vivendo hoje, de certa forma a vida vai mostrar para ele. Então, pai, mãe, vocês que estão nos assistindo, que são responsáveis aí, cuidadores, sejam francos, sejam transparentes, sejam respeitosos com vocês e com quem você cuida. Porque se vocês não forem assim, se vocês não respeitarem, se vocês não entenderem, não respeitarem o tempo deles, a vida vai mostrar. E aí é esse cuidado que a gente tem que ter. Respeitem, acolhem com afeto.
mas também, se for para dar limites, que dê limites. Mas que vocês respeitem, compreendem que a realidade ela tá aí. Se eu não acompanhar essa realidade, o meu filho vai encontrar essa realidade. E ele vai olhar para mim e vai dizer assim: você não falou comigo sobre isso. E é importante falar. Nossa, depois de uma reflexão como essa, e aí, o que falta para você, pai e mãe, começar hoje? Olha só, a gente traz tudo aqui que a gente acredita sobre a educação, sobre a família. Então a gente entende a importância desse ecossistema, desse ambiente e que começa a partir de você. É muito desafiador lidar com a emoção, as emoções do outro, principalmente dos nossos filhos, porque traz uma interferência, algo direto, reverbera. Mas, sobretudo, lidar com as emoções do outro, antes de tudo, eu preciso lidar com as minhas próprias emoções. Então fica essa reflexão para que você possa levar para a vida e começar a trabalhar hoje a inteligência emocional. Aproveitando, compartilhe esse episódio com outras pessoas. Não fica só com esse conhecimento para você. Nos ajude a instruir outras famílias a fortalecerem os seus filhos. Então ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos episódios. Se inscreva em nosso canal, deixa aí um curtir, coloca nos comentários o que você mais gostou no episódio de hoje, o que você vai já aplicar a partir de agora, dessa semana, qual o tema que você deseja ouvir no próximo episódio, o convidado que você quer que a gente traga aqui e o que você achou do episódio com Tadeu Ferretti. Conta pra gente, vai ter o maior prazer de estar ali te respondendo, compartilhando e mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima semana aqui no Pod Paz. Venha se instruir com a gente.